resultados robustos ali da empresa. Aí eu queria saber a sua avaliação, né? Como é que vocês receberam essa notícia? Inclusive hoje de manhã a gente deu aqui no jornal falando que o banco ele está apostando agora mais na questão do varejo para esse ano, né? Abrindo uma perspectiva mais para o varejo esse ano. Como que você viu o resultado passado e essa perspectiva para o futuro aí do Banco Pactual, Wesley? Legal. O resultado realmente foi muito forte, né? Quando a gente olha todas as linhas de negócio, eu te diria que hoje o BTG Pactual é o banco que está melhor posicionado para pegar essa pujança do mercado financeiro, né? Então, algumas áreas de destaque aqui que a gente viu um resultado fortíssimo. Área de banco de investimento. A área de banco de investimento ele tem algumas subdivisões, né? Que é a área de ações, de equity, de dívida e de M&A, né? Então, nessas três áreas, quando você pega até o pós-pandemia, pós não, que a gente ainda está durante a pandemia, mas eles mostraram uma solidez muito forte. E o banco ele tem liderado essas ofertas, tanto na parte de dívida como de equity, e está conseguindo extrair muito resultado dessa unidade. Fora isso, tem duas unidades aqui que também captura muito bem esse mercado, né? Que é a base de gestora de recursos, que é o Asset Management, e o Private Management. Esses dois segmentos eles estão mostrando um crescimento muito forte. Aí acho que é um pouco do estrutural de cenário de investimento que a gente está tendo aqui no Brasil. Muitas pessoas migrando do CDI super baixo para o mercado de ações, para os multimercados, e aí você vê essa migração do sistema financeiro indo para esses ativos de um pouco maior risco, e o BTG tem sido muito hábil em capturar esse segmento. Com relação a essa sua pergunta de movimento para o varejo, esse é um movimento que a gente aposta no BTG há muito tempo, né? Então, acho que tem duas iniciativas aqui que a gente consegue ver com mais clareza essa migração para o varejo. O primeiro, que foi o primeiro movimento que eles fizeram lá atrás, que foi o BTG Digital, que foi trazer um pouco mais essa cabeça de investimento, trazer esse público que, de certa forma, ele tinha só a opção da XP no passado, e aí depois, com mais investimentos, ele fazendo uma aquisição de alguns agentes autônomos super grandes, que é o caso da EQI, etc., e mais recentemente ele lançou o BTG+. O BTG+, é uma plataforma de banco completo mesmo, que tem muita integração com parte de investimento, etc., mas acho que o principal ponto aqui é conseguir capturar um mercado que hoje está muito mais presente, que é parecido com o cliente do Itaú Personalité, entendeu? Acho que esse é o movimento, mas a gente aposta num crescimento bastante forte. O plano piloto deu muito certo e os primeiros números que... Eles ainda não estão divulgando os números, mas internamente assim, eles estão bastante contentes com o crescimento que tem reportado. Entendi. Inclusive eu estava dando até uma olhada aqui, Wesley. O Banco Pactual, BTG Pactual, agora está caindo 4,19%, liderando as baixas aí do Ibovespa. Ontem a gente já viu esse movimento de queda, né? Você acredita que o mercado ele precificou esses bons resultados antes, né, da divulgação? E a gente já tinha visto lá o banco subindo bastante, tendo um alto crescimento. E aí agora que saíram mesmo os resultados, está tudo ali na mesa, os investidores resolveram realizar o lucro deles e por isso que está tendo essa movimentação, essa correção? Exatamente essa é a percepção que a gente teve no pós-resultado, né? Na verdade, logo após o follow-on que eles fizeram recentemente, e esse follow-on é bastante importante, acho que vou dar só uma pincelada nessa questão do follow-on. Eles fizeram duas ofertas durante a pandemia, né, em julho e agora em janeiro. Essas duas ofertas são muito importantes e mostram o quanto eles estão focados nessa questão de plataformas digitais, plataformas de varejo. Isso é importante por quê? Porque boa parte do resultado que ele estava tendo em 2020 ele foi consumido por conta de despesas mais altas.
E essa captação de recursos, ele vem para acelerar um pouco esses investimentos que eles fizeram ao longo do tempo. Se você pega o número de funcionários do BTG, ele cresceu bastante, e muito para capturar esse crescimento que ele estava enxergando. Então, essa captura de recursos é muito importante, esse reforço de capital é importante para você fazer o investimento necessário para conseguir crescer nessa plataforma. Dito isso, o quarto trimestre, na verdade, quando você olhava a perspectiva de rentabilidade do banco, ele veio até acima da expectativa de mercado, porque exatamente um ponto que estava pegando, que era a questão de custos, ele, de certa forma, ele foi um pouco antecipado. Então, quando a gente olha a rentabilidade do BTG, no quarto trimestre foi melhor. E a perspectiva para 2021, ele continua numa perspectiva ascendente em termos de rentabilidade, o que é muito bom. Então, no final, o que a gente gosta muito de BTG, né? A gente gosta dos bancões que a gente diz, né? Dos bancos privados, Itaú, Bradesco, etc. Mas, assim, qual que é o diferencial que a gente enxerga no BTG e em outro case que a gente tem, que é o Pan-Americano, que é o Banco Pan? Os bancos grandes, por exemplo, eles historicamente eles têm uma rentabilidade muito boa. Assim, passa a crise, entra a crise, em mercados bons, mercados ruins, a rentabilidade deles sempre está acima do custo de capital. Isso é um ponto super positivo dos bancos grandes. Qual que é o problema que eles estão enfrentando hoje? O problema que eles estão enfrentando hoje é que você tem uma dificuldade muito grande em crescimento. E aí a dinâmica de mercado mesmo. Você tem players novos, você tem fintech, você tem um Nubank da vida, Banco Inter, o BTG, etc., e aí você tem uma dificuldade um pouco maior de crescimento. No caso do BTG e no Banco Pan, você tem essa vertente de crescimento muito forte, que sua base é um pouco menor, você é mais ágil, você tem flexibilidade para entrar em outros mercados, etc. Só que você carrega já uma rentabilidade muito forte. Então você tem uma junção de crescimento com rentabilidade, que é uma coisa que os bancos grandes não conseguem entregar. Eles entregam uma rentabilidade muito boa, a despeito de cenários de crise, etc., mas você não entrega crescimento. Então, por isso que a gente gosta desse investment case de BTG e Banco Pan. A gente viu no mercado mesmo, né, no mercado em geral, Wesley, a questão dos investidores fazendo rotação lá de empresas de crescimento para empresas de valor, principalmente